Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Vamos trazer aqui que o Flávio Dino, que é ministro do STF, enquadrou aí a Câmara e a AGU após envio de emendas milionárias para uma associação suspeita. E dentre os parlamentares que enviaram as emendas, tem ali várias figurinhas carimbadas do bolsonarismo. Pois é, e vamos trazer a atualização aqui sobre a tornozeleira eletrônica que tá no Bolsonaro. Pois é, o STF já reuniu a primeira turma e já tem maioria para manter essa medida cautelar restritiva contra o ex-presidente. Vamos trazer detalhes, só que antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui, pessoal, com mais uma ação do Flávio Dino que visa fiscalizar o uso das emendas parlamentares. E os parlamentares que não querem ser fiscalizados ficam bravos com quem quer maior rigor e maior fiscalização. É o poste mijando no cachorro, né? Aí o STF vai lá, tem que ter fiscalização. Aí os parlamentares falam, mas isso aí é uma invasão de um poder sobre outro poder. Peraí. Que vai dizer que o ministro do STF, Flávio Dino, determinou nesta quinta a intimação da AGU, Advocacia Geral da União, e das Advocacias Gerais da Câmara e do Senado para explicarem o repasse de emendas parlamentares milionárias à Associação Moriá. Olha, essa aqui é uma, hein? Imagina a quantidade de associação disparada pelo país, recebendo emendas com características parecidas aqui com essas que eu vou ler para vocês. A determinação de Dino foi expedida após a reportagem da coluna Grande Angular do Metrópolis revelar que a Associação Moriá, uma organização da sociedade civil, registrou como diretores pessoas sem qualificação técnica para a execução de emendas de parlamentares do Distrito Federal, que somaram 53,3, não é mil não, milhões de reais em 2 anos. Você divide aqui, meu Deus do céu, vai dar aí 26 milhões e uns quebrados por ano. Se você divide por mês, vai dar aí 2 milhões e pouco por mês. É muito dinheiro. Aqui vai dizer que a maior parte do valor foi destinado ao custeio de um projeto gamer. Dino informou no despacho que esses fatos podem impedir o pagamento das emendas parlamentares. Caso confirmados, os fatos relatados na reportagem evidenciam novas irregularidades relacionadas à entidade Associação Moriá, incompatíveis com os preceitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade, artigo 63-A da Constituição Federal, e caracterizadoras de impedimento de ordem técnica na forma do artigo 10 da Lei Complementar 210/2024, os quais impedem a execução de emendas parlamentares. Veja quem enviou a emenda aí para a Associação Moriá desenvolver o projeto Gamer no DF entre 2023 e 2024. Quem lidera é o deputado federal Fred Linhares, do Republicanos, mesmo partido da Damares Alves, que é do Republicanos, do DF. 27,6 milhões. Só isso aqui mandou essa fortuna, hein? O senador Isalci Lucas, é do PL, mandou mais 15,5 milhões. A Bia Kicis, olha aqui a Bia Kicis, mandou mais 1,5 milhão. O deputado federal Júlio César, também do Republicanos, 800 mil. E a deputada distrital Paula Belmonte, do Cidadania, mandou 500 mil. A Associação Moriá, que foi destinatária de um total de 74 milhões em emendas parlamentares, tem como, entre 2023 e 2024, 2 aninhos, não é ao longo da história, não, é 2 anos só. Tem como diretor administrativo e financeiro, olha, ele é diretor em 2 áreas, administrativo e financeiro, José Vitor da Fonseca de Deus, um motorista que reside no Cruzeiro Velho, DF. Nada contra os motoristas, mas ele é motorista e cumpre aqui essas 2 funções numa associação que recebe verbas multimilionárias. A diretora operacional da entidade é Thaís Pinheiro de Freitas, uma esteticista que mora em Posse, no estado de Goiás. E a secretária Daniele Bezerra da Silva, uma técnica em enfermagem de Águas Lindas, Goiás. O atual presidente da entidade é o Gustavo Henrique Fonseca de Deus, irmão do diretor financeiro José Vitor. E o Gustavo foi cabo do Exército por 8 anos até 2019. O despacho de Flávio Dino integra o processo no qual o governo federal e o Congresso Nacional apresentaram um plano de trabalho para aprimorar a transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. E aqui vai explicar mais alguns detalhes. Pessoal,
claro e óbvio, se você for passar um pente fino aí em todas essas emendas, não interessa se o deputado que está mandando, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro isso, centro aquilo. Tem muita coisa errada. E a gente tem que separar. Tem coisa errada que pode estar acontecendo com a conivência e com até a participação do deputado ou senador que envia. Não estou me referindo aqui agora a isso, é uma reflexão mais geral. Alguém acha que o pobre coitado do deputado ou senador mandou, achando que era tudo honesto? Pode ter alguns casos que sim, mas pode ter casos que está em conluio. E assim, tem que perguntar isso aqui, chegar lá e falar, ô Biaquices, como é que você manda 1,5 milhão para entidade aí, a sua equipe, né, que tem um monte de assessor, faz o quê? Tem que investigar como é que é o corpo técnico, como é que funciona, qual que é a aplicação, qual que é o destino. Se a equipe fez, opa, não, tá tudo beleza aqui, passou pelos critérios, ok, manda. Porque tem muita instituição séria, correta, precisando de recurso. Então, olha, é como eu disse, se for passar um pente fino, não só de emendas, né, em nível nacional, mas também em alguns estados aí, alguns municípios que também tem essa prática aqui, olha, é um negócio realmente escandaloso. Dizem que em Brasília tem até agora o corretor de emendas. É assim, uma associação precisa, uma prefeitura, então tem lá o corretor de emendas, que aí ele vai intermediar junto ao deputado ou senador o envio de emendas, e aí esse corretor fica com um percentual da emenda destinada. E é claro que esse percentual não é pago, não tem como você, vou fazer aqui uma prestação de contas para o corretor de emendas. É tudo caixa, tudo dinheiro por fora aí, é tudo, opa, debaixo dos panos. Porque talvez a associação pega lá um valor e embolsa isso e depois retribui ao corretor de emendas, que por sua vez pode estar em conluio com o deputado ou senador, e aí vai retribuindo, e assim a coisa vai ferrando com o dinheiro público. Então aqui realmente, eu já falei que outras vezes, eu sou contra a emenda, não tinha que ter, mas tinha que ter pelo menos essa ou aquilo. Não tinha que ter emenda, eu sou radicalmente contra. Dinheiro na mão dos ministérios. Esses vão lá e distribuem, mas também podia ter corrupção. Vamos investigar, mas aí você, né, centraliza a corrupção ali em menos pessoas, fica mais fácil, acredito, de descobrir, de punir. Agora, 503 deputados, 81 senador, emenda para cá, emenda para lá, e aí quando o STF pede mais transparência, aí eles esperneiam e reclamam. Bom, agora vamos ler aqui rapidamente a questão da medida restritiva contra o Bolsonaro aí, né? Das várias medidas, já tem ali a maioria no STF para mantê-las. Aqui vai dizer a matéria, né, menos de 2 horas após iniciar uma sessão extraordinária para analisar a decisão de Moraes contra Bolsonaro, a primeira turma do STF já tem maioria formada para manter as medidas de Moraes. Né, pelo menos quando a gente parou para gravar esse vídeo, talvez depois já tenha atualizado aí e ficado 5-0, mas enquanto a gente parou para gravar, o Moraes, né, o Flávio Dino e o Zanin já tinham votado a favor, faltavam votar ali a Carmen Lúcia e Luiz Fux, mas mesmo que eles votem contra, ficaria 3-2, portanto, já tem ali a maioria para manter essas medidas cautelares contra o Bolsonaro. Aqui vai falar que a sessão foi convocada e aberta, né, às 12 horas da sexta e encerrará na segunda-feira, dia 21, às 23h59, e os ministros não estão reunidos presencialmente. A análise ocorre no ambiente virtual. E o Flávio Dino, vejam só, vou ler essa parte aqui, classificou as articulações dos Bolsonaros com o governo dos Estados Unidos por sanções contra o Brasil, a exemplo tarifácio de Trump, como o sequestro da economia brasileira, em que se exige que o STF pague o resgate, arquivando o processo por tentativa de golpe de Estado. É bem isso, né? Sequestrou a economia, eu falo, olha, aqui tá refém. Para liberar o refém, eu quero que vocês paguem o resgate. E qual que é o resgate? Não, eu quero que vocês aí arquivem o processo contra o Bolsonaro. É inadmissível. É inadmissível que um outro país queira se meter na questão nossa. Você pode aqui discordar, concordar com a decisão, gostar do Moraes, não gostar. A questão não é essa, é um problema nosso. Até o Mourão disse isso aí, gerou revolta entre os bolsonaristas. Mas não tem que ter, em qualquer país que seja, querendo dar pitaco e interferir aqui. Imediatamente tem que acabar com esse processo. O que é isso? E aí vem bolsonarista que bate no peito, patriota, enrola na bandeira, chora e canta o hino, ai, não sei o quê. E agora querer bater palma
para um presidente dos Estados Unidos. Parece que eles gostam mais dos Estados Unidos que do Brasil, né? Essa é a sensação que eu tenho. A família Bolsonaro não tem dúvida. E não é de agora, não. Se for pegar, tem histórico aí, batendo continência, bandeira norte-americana, I love you, falando pro presidente dos Estados Unidos. Então, não tem condição de aceitar um negócio desse. Aqui, vai lembrar que entre as restrições impostas por Moraes ao ex-presidente Bolsonaro, tem questão da tornozeleira eletrônica e não poderá usar redes sociais e está proibido de falar com Eduardo Bolsonaro. Aqui tem um ponto que eu já falei no outro vídeo, vou reforçar isso aqui 200 vezes. Não é assim que a gente vê manchetes por aí, tentando causar uma sensibilidade, uma sensibilização da sociedade. Ai, é porque agora o Bolsonaro não pode falar com o filho. Ele pode falar com a Laura, por exemplo, a filha. Mas com o Eduardo, não. Não é porque o Eduardo é filho dele, é porque ambos são investigados no mesmo inquérito. Se fosse o João das Couve investigado no inquérito, o Bolsonaro não poderia falar com o João das Couve. Então não é que ele está proibido de falar por causa do grau de parentesco. É porque ambos são investigados no mesmo inquérito. Simples de entender, mas claro, eles querem confundir e querem criar essa sensação aí de perseguição. Pessoal, para encerrar, convidá-los aqui de novo para acompanhar o canal Cineminha. Quando eu parei para gravar esse vídeo, estava quase batendo os 4.000 inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Olha, falta 30 só, não é possível. 30 pessoas para passar de 4.000 inscritos. Então, conto com vocês. O link do canal tá aqui. Eu não vou nem falar de vídeo em específico. Hoje é para bater a meta dos 4.000, hein? E aí, dá uma olhada lá. Falou, esse vídeo aqui me interessa de terror, de comédia, de série, de lançamento no cinema, Superman. Então tem muita coisa bacana, filme nacional, então, né, aproveitar agora, muita gente despertou. Soberania nacional, patriotismo, questão nacional, então bora lá, tem vídeo de filme nacional também. Vou deixar esse link aqui, mudei de ideia, mas o importante agora é se inscrever no canal e dar aquela força pro meu filho Fábio Jacob no canal Cineminha, link tá aqui embaixo. Valeu, gente, até mais!